Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula, do nosso curso de Tecnologias e Mídias. Vou dar alguns avisos e logo o professor Jonas vai ter o tempo todo para ele aí, para repassar novos conhecimentos para vocês. Pessoal, eu estou aqui mais para relembrar algumas questões aqui com vocês, coisa bem rápida mesmo, que é a respeito do nosso curso, como é que ele funciona. A gente teve a entrada de alguns alunos no curso, da equipe da SEMEG, e aí, por isso, eu vou fazer, então, revisar algumas coisinhas bem rápido aqui. Então, muita gente tem perguntado a respeito da apostila, o nosso material impresso. Nosso material impresso, pessoal, está sendo entregue durante as aulas, durante as tutorias nas escolas. Então, a gente tem tutoria segunda, terça, quinta e sexta, presencial, e durante essas tutorias a gente está fazendo a entrega de materiais. Para se aconteceu alguma situação de você ter ido e não recebeu o seu material, a gente vai estar entregando na semana que vem também, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, já pode ir colocando aí no chat, pode expressando aí, às vezes, as dúvidas em relação aos atendimentos, dúvidas em relação ao funcionamento do curso, certificados e qualquer outra coisa aí que seja de interesse de vocês, que às vezes vocês não compreenderam ainda. Professor Jonas, quer dar um oi para o pessoal? E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos aqui mais uma vez para mais uma aula. É um prazer estar com vocês, viu? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é dividido em duas aulas. Então, show de bola. Então, eu vou fazer Muito bom, professor. Eu vou fazer, então, um repasso bem rapidinho aqui, para não atrapalhar muito o professor Jonas. Estou dando um retornozinho aqui. Desculpa, pessoal, eu estava com a aba aqui aberta da transmissão, enquanto estava fazendo uns detalhes técnicos e aí estava dando um retorno. A gente já tem algumas perguntas, pode ir colocando as perguntas aí, pessoal. Já vou abordar. Vou abordar aqui rapidamente uma informação que eu estou colocando para vocês lá no Google Classroom. Só porque eu estou com pressa, eu não localizo aqui rapidamente. Mas tranquilo, eu vou seguir sem roteiro. Pessoal, então, como é que está sendo o funcionamento do nosso curso? Então, às quartas-feiras à noite, a gente tem essa aula com o professor Jonas, então ele repassa o conteúdo para vocês. Nessa quarta-feira, tem uma frequência, então a gente capta ali através do formulário que a gente vai colocar no chat aí para vocês, da transmissão. E também na descrição desse vídeo tem lá um link para vocês preencherem a frequência. E aí, pessoal, tem que ser preenchida durante a transmissão, porque ela abre agora às 19, por volta lá das 21 a 22 horas, ela encerra o formulário, não tendo mais jeito de preencher a frequência. A gente está tendo também o atendimento presencial, Deixa eu puxar minha listinha aqui, minha cola. No atendimento presencial, a gente está fazendo o atendimento na creche Arco-Íris. Hoje minhas colas estão me devendo, tá tudo... Eu deixo muita coisa... coisa... Quando a gente mais precisa. Na hora que mais precisa, professor Jonas? O trem... Beleza. Peguei minha cola aqui, pessoal. Então, na segunda-feira, de 8 às 10, o atendimento é na Escola Municipal Santa Rosa. Esse atendimento ainda não foi viabilizado anteriormente por conta de uma reforma que está acontecendo na escola, mas a gente está só aguardando essa reforma concluir para fazer o atendimento lá. Acredito que na semana que vem, na segunda que vem, a gente tenha possibilidade de fazer esse atendimento presencial.
Temos também o atendimento na segunda-feira na Escola Municipal Irmã Julita, de 19 às 21 horas. Também na segunda-feira a gente tem um atendimento na creche Arco-Íris, de 13 horas até às 17. Então são 2 horários, tá, pessoal? Você pode ir na turma de 13 às 15, de 13 às 15, ou de 15 às 17 horas. E também tem o atendimento lá na creche Arco-Íris, de 19 horas até 21 horas. Na terça-feira, a gente tem um atendimento na Escola Municipal Pouso Alegre, de 7 horas às 9 e de 9 às 11 horas da manhã, além de 19 horas até 21 horas. Também na terça, a gente tem um atendimento na escola 23 de outubro, às 19 horas até às 21. Na quinta-feira, a gente está tendo atendimento na Escola Municipal Vereador José Odete, de 19 horas até as 21 horas. E na sexta-feira, a gente está atendendo o pessoal da Escola Municipal Bernardo Saião, no IFTO, de 9 às 11. E para quem está na região, lá na Vila Santana, também nas quartas-feiras, pode ir lá para o Instituto, basta me avisar, tá, pessoal, para eu cadastrar aqui o usuário e senha de vocês lá, e vocês podem assistir a aula do professor Jonas lá no laboratório na quarta-feira à noite, tá? E aos sábados, pessoal, para quem não consegue participar ali dos encontros presenciais por alguma questão, né, a gente tem um atendimento no sábado de 10 às 11 para sanar dúvidas com os tutores. Então, pessoal, na tutoria não há frequência, tá? Então é um momento que vocês vão sanar dúvidas, vocês podem ainda comentar sobre o projeto, né? Que a gente tem aí a ideia de até o final do ano executar um projeto e premiar esses projetos. E aí, nesse momento da tutoria presencial, vocês podem sanar dúvidas a respeito do projeto, uma questão também do que o professor Jonas repassou. Então é um momento de interatividade, né? Geralmente são 2 tutores com vocês. A gente está vendo a possibilidade de aumentar esse número de tutores, mas até o momento a gente tem 2 tutores para atender vocês em cada localidade dessa, tá bom? Cléia, eu falei da escola José Odete. Na escola José Odete é na quinta-feira, de 19 às 21 horas, tá bom? Eu não sei se eu falei meio rápido, eu lembro que eu falei, mas talvez também ficou meio confuso. Maria da Paz já está falando, está no jeito ali, professor Jonas, para mais uma aula, adquirir mais conhecimento aí. Isso aí, Maria. Pessoal, é muito interessante, né, essa interação, esse momento aqui de poder acrescentar mesmo, e a gente quer ver depois projetos excelentes aí no final do ano, coisas aí que vão impactar, né, os seus alunos, né, em sala de aula, mas que também pode ganhar uma visibilidade maior no desenvolvimento, né, desses conhecimentos que vocês estão adquirindo por aqui. Puxando aqui, eu queria falar só mais uma coisa, que é a respeito do nosso calendário. Eu estou colocando no Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, o nosso calendário também, tá, pessoal? E aí eu fico à disposição para alguma dúvida aí que surgir, pode encaminhar lá pelos grupos do suporte no WhatsApp, ou também pode encaminhar por e-mail. Então, pessoal, vou deixar agora vocês com o professor Jonas, para que vocês tenham suas aulas aí, seus conteúdos novos aí, e que possam frutificar aí dentro da sala de aula, né, dentro do contexto de vida de vocês, tá bom? Um abração, pessoal. Obrigado, professor Jonas. Valeu, professor Ivo. Até mais, pessoal. Pessoal, mais uma vez aí, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre mais um tema relacionado ao nosso curso de tecnologias e mídia. E hoje, pessoal, o nosso tema ele é um pouco diferente, porque a gente está vendo muito assunto prático e vendo exercício de como a gente cria e monta ambientes que a gente pode desenvolver coisas interessantes, né? Como atividades, como você criar pequenas interações com seus usuários, né, com seus alunos.
E a ideia hoje é que a gente comece uma introdução ao conteúdo que é dividido em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre AVA, se é sobre AVA propriamente dito, e a próxima aula nós vamos falar sobre salas de aula virtuais. Pode pensar, pô, mas qual é a diferença, né? O AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, vocês vão ver que vão ter algumas diferenças, mas que eles podem se unir em alguns conceitos. Mas o interessante é que, para vocês que estão pensando em desenvolver projetos, né, e que vão, então, com essa iniciativa, esse aqui é um campo muito fértil para vocês trabalharem, né? Vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre os diferentes tipos de ambientes virtuais. A gente vai agora entender alguns conceitos. A gente já falou isso, alguns desses conceitos em disciplinas anteriores nesse curso, mas nós vamos aprofundar alguns deles e vamos entender esse monte de sigla e conteúdo que o pessoal normalmente joga aí para a gente, e às vezes a gente fica meio confuso, né? Fala assim, é AVA, o ambiente EAD, ensino à distância. Então tem um monte de sigla e palavra que a gente vai utilizando aí para descrever a nossa dinâmica, né? Como nós nos relacionamos com os nossos alunos e esse ambiente de informática dentro da educação. E aí a ideia é que hoje a gente aprenda um pouco mais sobre esses termos e apresentar alguns modelos que a gente pode trabalhar, bem com possibilitar que vocês explorem, né, possibilidades dentro desses meios, né? Hoje, nosso grande desafio dentro do processo educacional com a tecnologia é utilizar os recursos que já existem de maneira inteligente a que a gente possa aplicar no nosso cenário. Então, essa questão da gente trazer para a nossa realidade, trazer para coisas que nós realmente vamos utilizar, é o grande desafio, porque as tecnologias já estão aí e elas não param de surgir. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, eu vou compartilhar já com vocês aqui o slide da aula de hoje. Só um instantinho. Beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre as plataformas AVA. Hoje nós estamos no nosso módulo 3. E a gente primeiro tem que entender um pouco da história do que é o AVA, do que é educação à distância, para a gente entender bem esse conceito e poder explorar, né, como é que a gente vai selecionar e entender essa poderosa ferramenta educacional que são os ambientes virtuais de aprendizagem, certo? Então, em primeiro lugar, só reforçando, AVA, ambiente virtual de aprendizagem. Isso é bem abrangente, né? É um ambiente, né, que, como já disse, é virtual, que serve para o processo de aprendizagem. Eu sei que alguns de vocês já tiveram contatos, não tiveram contatos nenhum ainda com essa plataforma. Por isso, eu vou compartilhar com vocês agora. Vou pedir para que coloquem lá no chat do YouTube. Deixa eu só pegar aqui. Uma enquetezinha, né, utilizando algumas ferramentas que nós já vimos aqui em sala de aula, para que vocês possam interagir ou saber como é que está a dinâmica de vocês em relação à sala de aula. Se vocês já estão utilizando algum AVA. Pessoal, e quando eu estou falando utilizando AVA, é qualquer tipo de AVA, tá? Pode ser o Google Classroom, o Moodle, ou alguma dinâmica em ambiente virtual. A gente vai ver algumas definições que o AVA, para ser AVA, ele tem alguns critérios. Mas, assim, se você usa alguma plataforma virtual, eu quero que você cite aí se sim ou se vocês não tiveram contato nenhum, ok? Se não, beleza, nós vamos entender hoje o que é isso. Se sim, vamos aprender como melhorar e aprimorar o processo dentro das ferramentas que já tem à sua disposição, beleza? Então, assim, a gente tem passado por essa transformação drástica, né, relacionado à tecnologia. A tecnologia está evoluindo de maneira exponencial. A gente tem a cada dia novas tecnologias surgindo e a maioria das novas tecnologias estão diretamente relacionadas à informação, ok? E quando a gente fala que ela está relacionada à informação, não só no contexto da informática,
mas do compartilhar de ideias, né? Isso é histórico, né? Quando a gente tem nações que compartilham ideias, elas tendem a evoluir mais rápido, a se desenvolverem melhor. O comércio e a integração entre diferentes partes, ela permite um desenvolvimento de maneira mais inteligente. E é isso que a gente busca dentro da educação, né? A tecnologia, ela está influenciando todas essas diferentes áreas e a educação não é diferente. Isso a gente já debateu bastante aqui em relação ao quanto a tecnologia está impactando a educação, não só diretamente na forma de aprender, mas nos recursos que nós utilizamos para ensinar, mas também na forma, na mentalidade das pessoas, né? Os estudantes, eles buscam a informação de uma forma diferente hoje. E o papel do professor tem mudado, certo? Então, dentro dessa ideia de mudança, a gente tem algumas ferramentas que são, vamos dizer assim, o centro gravitacional dessas mudanças, né? E dentro do processo educacional, a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Antes a gente era limitado a ambientes físicos para que a gente pudesse interagir com instrumentos educacionais. E hoje a gente tem esse recurso, né, virtual, acessível, distribuído, para que cada pessoa possa aprender não só de maneira individual, né, porque a ideia do AVA não é isso, não é você criar mecanismo onde a pessoa aprenda sozinho, muito pelo contrário, ela é instigar a maior interação, né, através de recursos que criam uma comunicação mais simples, ok? Então, nesse contexto da mudança de educação, surgiram esses ambientes, certo? Mas vamos entender um outro conceito antes da gente entrar ali no AVA propriamente dito. Vamos entender o que é educação à distância, certo? Porque o AVA, ele não necessariamente ele funciona unicamente para a educação à distância, mas ele está intimamente ligado a ela. Então, quando a gente fala de educação à distância, pessoal, nós estamos falando exatamente desse processo de aprender sem você estar fisicamente no local. E isso não é um conceito novo, é um conceito antigo, né? Já haviam formas de você se formar por correspondência, né? Principalmente em épocas de que há uma grande demanda por formação profissional, a escrita gera uma poderosa ferramenta para que você tivesse alcance à educação sem que você estivesse fisicamente no local, certo? Então, o ensino à distância, ele traz esse conceito de que a gente pode aprender, né, à distância. A gente vai ver um pouco mais sobre a diferença de ensino e aprendizagem à distância. Mas, por enquanto, vamos nos focar nesse conceito de educação à distância. Então, vamos pegar que a educação à distância promover o processo educacional com o distanciamento físico, né? Seja ele por meio de escrita, por meio de telecurso, né? Quem aqui é da época do Telecurso 2000, né? Que você tinha aqueles cursos que aconteciam à distância, sendo que a gente ainda estava longe dos conceitos computacionais que a gente tem hoje e da facilidade que a gente tem de comunicação. Mas o Telecurso de 2000 já era uma ferramenta muito poderosa, né? E amplamente divulgada para que as pessoas pudessem aprender até conhecimentos básicos e conseguissem ter acesso à informação, mesmo estando em localizações às vezes remotas, longe dos centros urbanos. Então, com a ideia da educação à distância, a gente tem o surgimento de alguns conceitos, né? Então, nós temos dois conceitos aqui que são bem interessantes, que são o AVA, né? E esse que é o LMS, né? Nós vamos estudar um pouco sobre ele. Então, o AVA, ele surgiu como uma solução para um cenário de informatização mais evoluída. A gente já tinha educação à distância, mas a gente precisou centralizar esses diferentes processos educacionais, processos de aprendizagem, em um lugar só, né? Em uma plataforma única, né? Para que as pessoas não precisassem ir em várias fontes diferentes para poder consumir, ok? Então, com esse conceito, a gente começou a evoluir no sentido de
buscar um crescimento dentro da educação, dentro do processo educacional. E aí a gente encontrou diversas vantagens, né, de utilizar essa tecnologia. Então, a primeira grande vantagem é a centralização da informação, né? Imagina o seguinte, antes a gente tinha a instituição física, né, ela te possibilitava um contato próximo com o material, mas ela limitava muito no sentido de que você poderia ter uma pulverização muito grande de informação, né? Às vezes você precisaria ir em mais de uma fonte. Agora não, todo material ele pode estar reunido em uma base só e você ter acesso fácil a essa informação. Outra coisa é o acompanhamento de progresso, né? Que é você poder ter um mapeamento do que está acontecendo, né? É aquela ideia, não sei se vocês se lembram, da esteira, né? Antes a gente trabalhava no modo esteira, onde todo mundo andava no mesmo ritmo. Você tinha aquela filinha de alunos, todos desenvolvendo no mesmo ritmo. E aí, quando a gente fala de acompanhamento de progresso, ele trabalha de maneira individual, né? Onde a gente tem a possibilidade que cada um ande no seu próprio ritmo e você tem um mapeamento individual do desenvolvimento de cada um. Isso possibilitando também um tratamento específico para um devido problema de desenvolvimento que possa surgir. Ok? Uma outra característica é o acompanhamento de evasão de alunos, né? É muito mais fácil você fazer um acompanhamento dentro de uma plataforma online, né, que te dê suporte a isso, obviamente, do que você estar acompanhando os alunos individualmente em sala de aula, né? A participação ativa deles. É muito mais fácil você identificar, em vez de que aqui é o acompanhamento de evasão, não quer dizer que nos ambientes virtuais a gente não tem uma evasão maior, mas aqui a gente tem um controle maior que isso. A gente pode até ter um ambiente em que no ambiente virtual os alunos eles vão evadir mais, que eles não permaneçam, né? Isso é cenário de um ambiente virtual de aprendizagem mal desenvolvido. Mas a gente pode também ter o acompanhamento disso, de eu mapear perfeitamente quando que saiu, quanto que ele tinha desenvolvido até o momento da sua saída e identificar melhor o problema que aquele indivíduo possa estar passando. Outra característica interessante é a de você ter os fóruns de discussões, né? Antes você tinha a limitação de que os alunos eles só poderiam interagir naquele momento de sala de aula. E a gente sabe que esse processo de interação, nós como educadores, ele é fundamental para o aprimoramento do aluno, ok? É maior facilidade para o aluno, né? O aluno ele pode acessar o conteúdo de maneira mais fácil. Uma coisa que muitas instituições gostam é a questão da redução dos custos. Nós vamos ter que gastar muito menos em estudo. Imagine a diferença de você manter uma biblioteca virtual e uma biblioteca física, né? Onde muitos processos acontecem de maneira automática e antes você tinha pessoas para fazer a manutenção, né? Você tinha um controle do fluxo de entrada e saída maior, você subalocava recursos. E eu estou dando o exemplo da biblioteca, mas isso vale para muito mais coisas dentro do ambiente de aprendizagem, ok? Então, a questão do acesso ao conteúdo nem se fala, porque você tem um conteúdo que está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E qual professor que consegue manter essa disposição, né, de estar sempre disponível para o aluno? É lógico que isso não tira o papel da interação do professor, mas você tem um material que está ali disponível e que você pode ter uma gestão dele controlada e separar tempos específicos para responder conteúdos é muito precioso, né? E ele permite também que o debate ele se estenda após a aula. Nós temos o nosso ambiente de aula, os ambientes de fórum podem estar ainda funcionando após o encerramento da aula, né? E a gente pode promover uma discussão mais profunda acerca de algum tema. É muito comum dentro de um fórum o professor começar a instigar, né, sobre aquele assunto que debatemos em sala de aula, o que a gente pode explorar a mais, né?
E principalmente o acompanhamento do avanço com relatórios, você ter dados concisos sobre o processo que aqueles alunos, né, estão vivenciando, e até que o professor está conseguindo interagir, ele vai trazer recursos valiosos, não só para aquela aula específica, mas para a projeção de como as coisas devem ser trabalhadas. Isso, administrativamente falando, para a instituição, é muito valioso. Né? Imagine você conseguir ter dados precisos de momentos em que os alunos têm um decaimento em um determinado conteúdo e correlacionar isso. Né? Então, isso permite que a gente crie práticas mais avançadas, não só no processo educacional objetivo, que é o ensino ali em sala de aula, a absorção do conteúdo, mas no processo até administrativo da dinâmica das aulas, né? E alguns recursos mais avançados, eles permitem que a gente possa sanar dúvidas de maneira prática, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns ambientes que são disruptivos, né? Alguns ambientes que trazem inovações interessantes. E dentro desses ambientes, a gente tem a possibilidade de trazer a prática mesmo em ambientes virtuais. Né? A gente tem essa possibilidade de fazer simulações, coisas que às vezes onerariam muito do aluno, né? Ou até do professor, mas que a gente pode criar dinâmicas práticas de maneira mais simples, ok? Então, vamos focar aqui em algumas características. A gente está falando muito aqui das grandes vantagens que a gente tem nesse ambiente virtual, né? Mas a gente tem que ter alguns critérios para atender o conceito de ambiente virtual, para a gente definir, ó, isso aqui se trata de um ambiente virtual. Porque senão eu posso simplesmente pegar um monte de material, botar num blogzinho ou num e-mail, disponibilizar para os meus alunos aquilo ali. Vai ser virtual, eles vão buscar aprender, né? Mas não vai se trabalhar, não vai ser realmente um AVA, porque ele não vai ser um ambiente desenvolvido para aquilo. A grande diferença do conceito do AVA é que ele foi um ambiente projetado para que a pessoa aprendesse nele. Né? Então a gente vê uma diferença muito grande em simplesmente usar uma ferramenta virtual. Né? Ferramentas virtuais e a forma com que a gente vai utilizar ela são bem dinâmica, né? Diferente. Mas AVA são coisas específicas, né? São ambientes em que eles são voltados para aquilo. Né? Pessoal, eu não sei se vocês já estão respondendo aqui, link, eu só vou reforçar, pedir para que vocês deem uma interagida aí, só para mim ter uma noção de como é que está o conhecimento de vocês em relação ao ambiente virtual. É importante que a gente tenha esse norte, né? Porque aí a gente direciona a aula exatamente para aquilo que for mais, que faça mais sentido com a realidade de vocês, né? Então, eu não vou chegar aqui ensinando vocês a usar o Moodle, por exemplo, cria isso no Moodle, né? Sendo que vocês ainda não têm os conceitos básicos, nunca utilizaram um ambiente virtual de aprendizagem, né? Dentro do material que a gente deixou separado, está lá na apostila de vocês, tem um conteúdo específico, né, ensinando como é que você faz algumas atividades dentro dos ambientes virtuais, focado principalmente no Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, que é um ambiente que hoje, assim, eu acredito que seja o mais acessível para todos, porque ele não exige configuração avançada, nem instalação de grandes recursos, mas que está disponível ali para você fazer sem grandes entraves. A maioria de vocês, eu acredito, que tenham contas no Google, né? Então não vão ter dificuldade de acessar usar esse material. Então já fica aí para vocês exercitarem esse material que está na apostila. Sempre a ideia, pode haver uma exceção ou outra, mas a ideia geral é que cada conteúdo desse, ele vai seguir cronologicamente o conteúdo que está disponível na apostila de vocês. Então, quem não baixou o material, ou quem não pegou o material impresso ainda, tente agilizar nesse sentido para você exercitando. Só um instante. Exercitando esse material,
antes mesmo da gente chegar nesse momento de interação aqui, antes das nossas aulas, para que vocês possam fazer perguntas direcionadas, né? Para que vocês possam fazer questionamentos relacionados ao que vocês viram do ambiente, ok? Beleza, então, o que caracteriza um ambiente virtual de aprendizado? Né? O que caracteriza um aula? Eu já dei uma das características principais, que é o fato de ser uma ferramenta que foi desenvolvida para isso, né? Que foi desenvolvida para o processo educacional, ok? Seja ele qualquer tipo de processo educacional. A gente pensa só na educação formal básica, né? Mas o processo educacional ele é amplo, né? Você pode ser educado de diversas maneiras diferentes e considerando diversos aspectos diferentes. Então, qualquer ambiente que foi pensado para ser um ambiente de aprendizado, ele é um AVA. Sendo que isso normalmente está muito ligado às instituições educacionais. Grandes instituições normalmente têm o seu próprio AVA, né? Tem seu próprio ambiente de aprendizado focado exatamente no bom desempenho, né, dos recursos que a própria instituição oferece, né? Então, por exemplo, você tem uma instituição de uma escola particular que ela tem uma dinâmica e uma certa interação com a tecnologia. Então, a AVA vai tentar mesclar e interagir com diferentes sistemas que a instituição trabalha. Por exemplo, provavelmente hoje vocês devem trabalhar com alguns diários que vocês desenvolvem que são online, né? Ou ferramentas que que são utilizadas pela instituição, seja administrativamente, seja no próprio processo educacional. E isso ficou muito forte quando a gente começou a falar sobre nesse processo de pandemia e que nós fomos obrigados a começar a interagir com esses ambientes, né? Então foi utilizado cada vez mais essas ferramentas e as instituições tendem a personalizar isso, a trazer isso mais próximo à sua realidade, por alguns motivos que nós vamos citar aqui à frente. Mas fora essa característica de ser projetado para isso, né? O que mais a gente pode colocar como sendo características básicas, né, de um AVA, né? A questão do estudo ser descentralizado, né? E aí vamos entender aqui, eu falei que a centralização do conteúdo era uma das características, né? Mas nós estamos falando da descentralização do estudo, ok? Né? O que seria essa descentralização do estudo, né? É você não ter uma limitação de acesso físico a esse recurso, né? Ao estudo, ao processo de aprendizado. Né? Então, isso é uma característica fundamental. E hoje, para ser AVA, a gente precisa que a ferramenta utilize os recursos da internet. Né? Pode parecer muito óbvio, lógico que a AVA tem que ser relacionada à internet. Mas assim, não é tão óbvio assim, porque se você for pensar, tem diversas formas de comunicação diferentes que nós podemos utilizar para tentar interagir, né? Mas hoje a internet é nossa principal ferramenta e recurso maior de comunicação, então é muito comum que a gente chegue num ponto em que a gente acredite que a internet é a única solução. Hoje é a solução mais utilizada de longe, né? De longe é o recurso mais utilizado, mas não necessariamente é a única forma de nós interagir no processo educacional. Ok? Beleza. Outra coisa, flexibilidade, né, de horário. Então, quando a gente está falando de um aula, ele tem que ter flexibilidade. Isso não quer dizer que você não tenha limites, né? O AVA, para ele ser AVA, ele deve ter o seu conteúdo disponível, né, a qualquer momento, lógico que dentro de horários predeterminados. Então, eu posso criar uma atividade no AVA que vai de hoje, das 7 horas até as 9 horas da noite, né? Mas o conteúdo e o acesso ao ambiente, ele tem que ser flexível, ele tem que ter flexibilidade de horário. Isso é facilmente visível quando a gente explora o Google Sala de Aula. Ok?
Beleza. Outra característica são os fóruns de discussões, né? Esses ambientes em que nós podemos trabalhar as interações, né? E também as avaliações virtuais. Pessoal, esses são hoje os grandes desafios do AVA, né? São as avaliações virtuais, né? Eu sei que aqui, com certeza, vocês já tiveram que pensar em algum momento, né? Onde que vocês vão, como é que eu vou avaliar alguém virtualmente, né? Como é que eu vou saber se foi aquele aluno que fez, né? Como é que eu vou saber se ele desenvolveu aquela tarefa? Porque às vezes a gente está muito preso ao nosso modelo de avaliação tradicional, que é o quê? A gente passou um conteúdo durante um determinado período e quando aquele período encerrou, eu vou fazer o quê? Uma prova para saber se ele realmente sabe fazer ou não aquilo dali, né? Então, normalmente, a principal forma de avaliação que a gente usa é essa. E às vezes a gente não se esquece que a avaliação dentro de ambiente virtual ele é um processo que ele é muito complexo, né? Ele é um processo que você tem que sair dessa dinâmica, porque a partir do momento em que eu pego e faço uma única prova para avaliar um conteúdo todo que está disponível online, e eu não tenho a certeza de que é o aluno que vai desenvolver aquilo ali, né? Eu tenho um desafio maior. Então, a ideia é trabalhar de maneira progressiva, né? O ambiente virtual, eles são muito focados nessa questão do acompanhamento contínuo, né? E você está sempre postando conteúdo, sempre pedindo interações, vendo material, para que as pessoas possam, de alguma forma, interagir ali, né? E tentar explorar esse recurso, né? Tentar utilizar de maneira eficiente para que você veja o progresso individual, ok? É lógico que eu posso sim, né, colocar um conteúdo bem direcionado, né, de, por exemplo, fazer uma prova objetiva, né? Mas, assim, isso é em momentos específicos do processo de avaliação. O AVA, ele pensa muito nessa questão da avaliação contínua, então ele exige muito que o professor coloque continuamente tarefas, atividades, interações, ok? Então, uma das características do AVA é ter mecanismos de avaliações online disponível para o professor, ok? Então, ele não é só um local onde eu coloco conteúdo, mas é um local onde eu posso avaliar o conteúdo, né, e criar dinâmicas de como eu vou avaliar. Essa dinâmica ela é a mais diversa possível. Eu posso, por exemplo, simplesmente corrigir uma prova objetiva, né? Ou poder atribuir uma nota a uma atividade. A forma com que o AVA trabalha é bem individual, né? Mas uma coisa que é um movimento crescente em relação à questão de como lidar com ambientes virtuais é exatamente essa flexibilização no momento em que nós estamos trabalhando, né, nós estamos trabalhando o processo avaliativo, ok? Beleza. Pessoal, tem alguns conceitos que nós temos que explorar antes que a gente possa avançar em relação aos cenários dos AVAs hoje. Então, o que a gente falou até agora foi sobre o que é o AVA, né? Como é que é a dinâmica básica dele, o que é preciso para caracterizar esse ambiente como sendo AVA, né? Mas existem alguns conceitos que são conceitos modernos que têm transformado a forma com que o AVA trabalha. O AVA ele não é um recurso novo, tá, pessoal? Ele é um recurso que já existe há um bom tempo aí no mercado, tá bom? E que hoje ele está sendo explorado de uma maneira mais significativa, mas que a gente não pode já começar com uma coisa ultrapassada, né? Então, a gente já foi forçado agora a começar a trabalhar com ambientes virtuais de aprendizagem, né? E aí, o que está acontecendo muito agora? Está tendo um movimento de abandono desses ambientes, né? Muitas instituições agora, a gente utilizou isso aqui durante a pandemia, e vamos voltar agora para o modelo anterior, que é o que a gente já conhece bem. E isso está causando alguns problemas, porque teve pessoas que se adaptaram bem a esse modelo. E já era um movimento crescente. Muito antes da pandemia,
já viu um movimento crescente de aprimoramento do AVA. Só que com esse uso da tecnologia, que negócio, quando você... Minha mãe ela sempre dizia que o que é bom a gente acostuma rápido, né? E quando você se acostuma com uma coisa boa, você não quer mais voltar ao que era antes, né? Então nós trouxemos essa experiência aí para as pessoas e temos a responsabilidade de permanecer e simplesmente evoluir, porque antes o ABLE era utilizado por um pequeno grupo de pessoas, né? Aliás, pequeno não, já era um grande grupo, mas ele não tinha chegado ao público geral, né? Ao ensino básico, né? Como na maioria das escolas. Só que hoje chegou. E com essa chegada, a gente explorou e descobriu diversas fraquezas e vulnerabilidades no AVA, né? Que, apesar de já terem sido apontadas anteriormente por estudiosos e pesquisadores, hoje ela tem um destaque maior, né? Ela ficou mais evidente, né, para todo mundo. E isso devido a alguns movimentos que a gente já observava e alguns conceitos que nós vamos explorar agora. Entre esses diversos conceitos, a gente tem a cybercultura, né? Então, soa-se muito tecnológico, cybercultura. Mas o que seria isso, né? É algo novo, é um movimento recente? O que seria isso e qual é o impacto disso no ambiente educacional e nos ambientes virtuais de aprendizagem? Então, quando a gente fala de cybercultura, é um movimento que ele surgiu quando a tecnologia de computadores ela começou a se expandir e a gente teve essa ideia de rede de computadores, né? De equipamentos interagindo e se comunicando em ambientes que não são físicos. Então, a gente tem esse cyber, né? Vem de cibernético, né? Então, a gente está saindo da comunicação analógica para ir para comunicação em ambientes virtuais e uma comunicação mais digital. Só que esse cibernético, pessoal, ele não está relacionado simplesmente a uma comunicação via digital, mas uma comunicação virtual, né? Então, é a forma de interagir, é uma forma de pensar diferente, de você interagir de maneira diferente com a tecnologia, e isso está impregnado na cultura, né? O que seria trazer isso para a cultura? Seria a gente observar que o comportamento das pessoas e a relação delas com a tecnologia, ela mudou não só quando a gente expõe elas às tecnologias, mas o pensamento dela mudou em relação a tudo, né? É aquele negócio, se fala muito sobre como a língua, né, como a nossa forma de falar, ela influencia na nossa forma de pensar. Então, o nosso idioma, a nossa forma de comunicar, ela influencia diretamente na nossa forma de pensamento. Então, mas isso não está ligado necessariamente só à língua ou à comunicação. Ela está ligada à comunicação, à forma com que nós interagimos um com o outro. E se a nossa forma de comunicação hoje ela mudou, então a nossa forma de pensar e a nossa cultura ela também mudou. As pessoas estão pensando de maneira diferente, né? E nós temos que adaptar, né, essa comunicação, dessa cultura agora de se comunicar dessa forma, aos chamados espaços cibernéticos, né? Ou cyberspace, né, como a gente ouve falar, né? Que é exatamente, né, os cyberespaços, que são exatamente lugares para você socializar nesse sentido, né? Então, são espaços destinados a essa nova forma de comunicação e a nova forma com que as pessoas estão pensando na comunicação. Então, quando a gente está falando de espaços cibernéticos, são esses ambientes que nós vamos desenvolver, né, para replicar as interações que nós tínhamos no mundo real, de maneira, às vezes, até aprimorada, no ambiente cibernético. Então, a gente já tinha um modelo de sala de aula. Então, no caso, vai ser eu simplesmente transferir a minha sala de aula para o ambiente virtual, eu pegar o quadro negro que eu tinha na sala de aula e colocar lá, eu colocar as cadeiras ali no ambiente virtual. Não, vai ser uma representação disso. O propósito não é trazer a estrutura total, mas o propósito da estrutura. E é isso que a gente erra demais quando a gente está montando nossos ambientes virtuais.
a gente quer pegar e simplesmente dar um copiar e colar. Ah, como é que eu faço isso no ambiente físico? Então, eu vou colocar isso aqui, dispor da mesma maneira no ambiente virtual, sendo que mudou a cultura, né? Mudou a forma. Então, a gente não pode simplesmente fazer essa migração de forma objetiva e direta. A gente tem que passar pelo processo de entendimento do que está acontecendo, do que esses ambientes. E aí, pessoal, a gente vê uma porrada de nomes novos que estão surgindo aí, né? Por exemplo, hoje o Facebook, ele se chama Meta, né? Ele mudou o nome em homenagem não, vislumbrando o conceito do metaverso, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele também, né? Que é esse conceito de realidade aumentada, né? Não só de realidade aumentada, mas de você trazer... E isso aqui, pessoal, nada mais é um metaverso do que uma exploração do conceito de cyberespaço ao extremo. Lembra que eu comentei ali que a ideia é trazer não os recursos, mas as sensações, né? Não é eu pegar o quadro negro que eu tenho em sala de aula e trazer para aqui, mas eu trazer a sensação da interação com o quadro negro, né? E o conceito do metaverso, ele traz isso. Ele quer trazer esse conjunto de sensações que a gente vive no mundo real, de interações que a gente vive no nosso ambiente, dentro do espaço virtual. Lógico que, por exemplo, a gente tem essa imagem aí da pessoa com óculos virtual, interagindo, né, com as mãos, meio que tocando o ambiente virtual, mas não necessariamente vai ser isso. Isso é uma extrapolação, né, dos conceitos que a gente tem hoje. Lógico, pode acabar sendo isso? Pode, a gente não tem certeza, a gente nunca tem certeza para onde a tecnologia vai andar, né? Mas uma certeza que a gente tem é que ela vai andar. O progresso vai acontecer independente da gente estar pronto para ele ou não. Independente de como o metaverso for trabalhar, ele é uma tecnologia que as empresas estão investindo pesado nela. Isso aí não só o Facebook, mas é importante entender que o conceito de metaverso ele é muito anterior ao Facebook, né? Ele não surgiu, não foi o Facebook que trouxe essa inovação. Na verdade, ele se aproveitou de um movimento que já estava existindo, esse que se falava muito dentro da tecnologia da informação de metaverso, e se apropriou do nome ali para ser meio que o pioneiro dentro de uma exploração mais profunda desse sistema. Tá, mas o que o metaverso tem a ver com o nosso ambiente virtual de aprendizado? Pessoal, tem tudo a ver. Porque se isso é a tendência tecnológica que a gente vê, lógico que nós estamos aqui fazendo um trabalho de futurista. Estamos pensando, se o futuro for assim, a gente não tem como dizer, e ninguém aqui é mãe de nada e está prevendo o futuro, dizendo, vai ser isso que vai acontecer. Mas o que eu estou tentando atentar vocês é para vocês estarem sempre com os ouvidos virados para as mudanças tecnológicas e para o impacto que isso traz nas nossas vidas, né? Uma empresa do Facebook que tem o alcance que ele tem, né? Hoje, com certeza, vocês devem ter utilizam algum recurso do Facebook. Seja o Instagram, que é do Facebook, né? Seja o próprio WhatsApp, né? Seja o Facebook. Hoje, a menor das ferramentas do Facebook é o Facebook, né? Aliás, não é nem mais Facebook, é o Meta. Então, você já está utilizando essas tecnologias e a tendência é que essas tecnologias migrem, né, para esses conceitos novos que estão sendo explorados. Mais uma vez, pessoal, é uma tendência, não quer dizer que necessariamente vai ser. E hoje, uma das principais formas de promover a educação são através desses recursos, né? Hoje, um aluno ele assiste muito mais vídeos no Instagram de influências que ele acha interessante do que o conteúdo que o professor posta, né? Mais uma vez, pessoal, não estou dizendo que o professor agora tem que virar Instagram ou TikToker da vida, né? Ele tem que interagir com todas as redes sociais. Mas é que nós temos que pensar, e aí entra aquela questão do projeto de vocês, né? Pensar como eu posso utilizar essas tecnologias de maneira inteligente a potencializar o processo educacional, ok? Então, dando essa passada por cima aí dentro do que é o conceito do metaverso, né? Que é realmente essa questão da gente ter representações nossas
no mundo virtual e aumentar essa interação, né? A ideia da educação à distância, né, é exatamente a gente trazer essa experiência que a gente tem do processo educacional, né, de todas as experiências. Então, é interessante que a gente consiga mapear quando é que nossos alunos aprendem mais, né? Quais são os processos mais eficientes? Como é que eu posso trazer não o processo em si, mas a experiência gerada pelo processo para o meu ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, eu trouxe, eu pontuei a questão do metaverso para nos incitar nesse sentido. Mas voltando ao nosso tema principal, né? Eu trouxe aqui um comparativo bem simples entre duas coisas que estão intimamente ligadas, que às vezes são confundidas, né? Que é a questão da educação à distância e ensino à distância, né? É fácil de confundir, principalmente porque se você for pegar a sigla, acaba dando a mesma coisa, né? Mas quando a gente está falando de ensino à distância, ele está ligado diretamente, né, a essa questão dos pares e construção do conhecimento em conjunto, né? Então, quando a gente está falando no caso do EAD, né, que é a sigla que realmente representa aí o ensino à distância, a gente está falando de troca de conhecimento entre professores e alunos, a gente está falando do processo como um todo, né? Enquanto a educação à distância ela pode ser limitada a uma ação unilateral, né? A gente está falando de ensino propriamente dito, então ele exige que você tenha um ambiente de interação em si, né? Então não é só eu pegar e, por exemplo, colocar um material ali fixo em que a pessoa está disponível na internet para ler dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, né? Se eu usar o AVA simplesmente para postar conteúdo, né, eu não estou utilizando ela como uma ferramenta de ensino à distância, né? Ele está agindo de uma maneira unilateral, não muda nada do que você simplesmente pegar um livro e aprender por você mesmo, né? Então, a exploração, para ser validada como ensino à distância, ela tem que explorar um pouco além disso. E aí nós temos, dentro desses conceitos, o papel do aluno, né? Como é que o aluno ele está dentro do meu ambiente virtual de aprendizado? Como é que ele está em relação à minha educação à distância? Então, eu classifiquei aqui em 3 tipos básicos de aluno. Nós temos os alunos passantes, os transeuntes e os moradores, né? Quem são os alunos passantes? É aquele que abre o ambiente virtual, dá uma olhada e fecha ele e não volta mais. Então ele está ali só de passagem, né? Pessoal, esse tipo de classificação ele não tá, vamos dizer assim, depreciando os diferentes tipos de aluno, tá? O tipo de aluno passante é uma característica do aluno. Nós é que, como educadores, temos que promover que ele mude o conceito que ele tem sobre o ambiente e ele evolua para as etapas posteriores, né? Então, é nosso trabalho fazer com que o aluno mude de passante para ser transeunte e depois morador. Então, em primeiro lugar, passante é aquele aluno que só passa. Aí nós temos aqueles transeuntes, que é o quê? É o aluno que ele vai lá uma hora ou outra, ele acessa, mas que ele não consome, ele não é participativo, né? Então ele está lá o tempo todo, mas ele está só recebendo, né? Esses alunos, eles não necessariamente eles são prejudicados por serem transeuntes. Às vezes tem perfis de alunos que trabalham melhor nessa maneira, essa interação, né? Lógico que isso são exceção e não a regra, né? O que a gente deve evitar realmente são os alunos passantes. Transeuntes na verdade, eles são inevitáveis dentro do ambiente virtual de aprendizado. Você vai ter sempre aqueles que não vão ser, que não vão estar ali a nível de moradores, são aqueles que a gente chama de aqueles que vão interagir melhor com o ambiente, né? Os moradores são aqueles que não só estão acessando o tempo todo, como eles participam da construção e do desenvolvimento do ambiente. Então, você chega ali em sala de aula, cria um ambiente,
coloca uma atividade, o que acontece? Normalmente o passante ele vai olhar a atividade e vai deixar ela ali. O transeunte ele vai olhar a atividade e vai desenvolver a atividade. O morador ele vai ver a atividade, desenvolver a atividade e vai comentar sobre a sua atividade com os demais em fóruns, em outros canais. Então, isso aqui é só um exemplo das interações para a gente tentar identificar o perfil do aluno. Essa classificação é uma classificação bem, vamos dizer assim, superficial, porque é óbvio que cada aluno ele tem a sua particularidade, a sua forma de interação diferente por seus motivos diferentes. Mas a nossa ideia é ter o máximo de moradores possível dentro do nosso ambiente virtual, né? É fazer com que isso faça parte da rotina dos nossos alunos, né? É fazer com que eles tenham o interesse de estar olhando. E isso é muito desafiador. Como é que você vai ser concorrente de tanta coisa interessante? Porque o canal que eles vão utilizar para acessar o teu ambiente virtual é a internet. Então, como é que você vai se tornar o teu conteúdo mais interessante do que o restante da internet? A resposta é sim, você não vai conseguir tornar mais interessante do que tudo, mas você consegue trazer dentro da realidade dos alunos aquilo que vai promover uma permanência maior dele dentro daquele ambiente, ok? Pessoal, aqui nós vamos avançar em alguns outros conteúdos, mas antes disso, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, né? Se vocês têm alguma contribuição em relação ao que a gente debateu aqui agora. Eu sei que essa aula ela é uma aula, né, que vai ela é muito, não é tão dinâmica assim, porque a gente não está criando algo dentro de uma ferramenta como a gente fez em algumas outras aulas. Mas ela é importante para que a gente possa evoluir para a aula seguinte. Então, eu queria abrir espaço aí para se alguém tiver alguma dúvida, contribuição, comentário em relação ao que a gente viu até agora de ambientes virtuais. Principalmente se vocês têm alguma experiência, né? Se você está utilizando alguma ferramenta, fala aí no chat qual é o aba que você está utilizando, se você utiliza o Google Classroom, o que você acha dos ambientes virtuais de aprendizagem que você está utilizando, tá bom? Então, eu vou continuar aqui com o conteúdo, mas eu vou pedir para que vocês postem aí no chat qualquer dúvida em relação a isso, que daqui a pouco eu vou abrir espaço para que vocês, para a gente ler um pouco sobre o comentário de vocês, tá ok? Beleza, então vamos entender o AVO como um todo, como é que surgiu o AVO e para onde que ele está indo, né? Então, a gente tem que uma das características do AVO é que ele teve início lá no final da década de 1990, né? Então, coincide também com esses conceitos de cyberespaço e da grande revolução tecnológica em relação à comunicação em rede dos computadores, né? O computador ele já era uma ferramenta conhecida e amplamente utilizada, né? Mas a popularização da internet, né, promoveu essa ideia do início desse conceito de AVA, né? Então, inicialmente a ideia do AVA ele era muito voltado para instituições de ensino superior, principalmente porque o uso do AVA era algo complexo, né? Então é muito mais fácil você ensinar, né, para pessoas que estão mais direcionadas ao aprendizado específico, que já dominam um conhecimento em alguns aspectos sobre aqueles recursos que nós estamos trabalhando, né? Onde ele já tem um interesse de instigar o debate, né? Diferente de quando você trabalha, por exemplo, na educação infantil, em que você tem ainda que despertar, não existe ainda essa noção totalmente desenvolvida da responsabilidade e da importância do processo de aprendizado, né? Então, é importante que a gente entenda como é que surgiu, né? Então, a ideia de quando surgiram nessas primeiras gerações dos ambientes virtuais de aprendizagem era que eles utilizavam o mesmo conceito que outros programas de computadores já utilizavam em relação a compartilhamento, né, de informação. O conceito da internet ele surgiu com a comunicação de universidades, né? A ideia era que as instituições que promoviam a tecnologia e o desenvolvimento pudessem se comunicar de maneira mais dinâmica
e trocar informação. E organicamente, quando a gente trabalha nessas áreas, a gente vai tendo demandas que vão exigindo que a gente se aprimore. Então, já haviam programas que eram desenvolvidos para comunicação, só que eles eram projetados para comunicação e não para o aprendizado, ok? Então, a ideia foi que já existiam programas, softwares que eram desenvolvidos nesse sentido e que foi visto que isso poderia ser aplicado, né, com alguns aprimoramentos, né, específicos para o processo de aprendizagem, que se encaixava bem no conceito que a gente precisava de comunicação no processo educacional. E aí a gente tem lá por volta de 2003, né, a evolução dessa tecnologia, né? A gente tem a nossa segunda geração, onde quase 90% das faculdades e universidades norte-americanas utilizavam o chamado LMS, né? Que nada mais é do que uma forma também da gente representar o AVA, né? Os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Quando a gente está falando desses modelos que estavam sendo amplamente utilizados, a gente não está necessariamente falando de que eles já eram utilizados como a gente conhece hoje e nem que eram a única forma de aprendizagem, tá, pessoal? O que referencia aqui é exatamente que a gente tem um ambiente em que já havia essa preocupação do trabalho, do processo educacional e da gente ter esses recursos disponíveis online, né? Não só para interação em momentos esporádicos, mas para o acompanhamento contínuo do conteúdo que está sendo desenvolvido dentro de uma disciplina ou de um curso. A gente vê algumas diferenças, né, que surgiram nessa evolução, né, nessa segunda etapa. Porque, assim, a gente já tem que 90% das faculdades, né, utilizavam isso. Só que eles utilizavam ainda como os conceitos primários ainda abordavam, que era focado na ideia de comunicação, né? Era a ideia de você conseguir disponibilizar um conteúdo, né? De você conseguir acessar ele e debater em cima dele, né? Só um detalhe, pessoal, que eu não falei, né, em relação a esse LMS, né, que ele é Learning Management System, né, que é sistema de gerenciamento, né, de aprendizagem. Então, nada mais é do que para nós é o AVA, né, um ambiente virtual de aprendizado. Só que ele tem um foco um pouco, ele vai divergir em alguns pontos, né, em relação à preocupação específica a algumas funcionalidades que existiam no ambiente educacional. Então, na segunda fase, a gente não está preocupado só com a comunicação, mas a desenvolver recursos que pudessem promover avaliações, acompanhamento de notas e coisas que estão relacionadas a uma parte administrativa, como, por exemplo, acompanhamento de frequência, né? A gente já tinha um ambiente agora que ele não era só de comunicação, era um ambiente que abordava alguns outros conceitos que também são trabalhados no processo educacional, ok? E esses LMS também eram muito utilizados não só como um processo único, né, de aprendizado, mas como um complemento. E aí a gente entra naquele conceito que a gente está vivendo hoje, né? Então, imagine, já lá em 2003, esses recursos eles eram utilizados como suporte para as disciplinas presenciais, né? Então, o presencial ainda era o foco, mas a gente tinha um conceito híbrido, né? Que hoje se fala muito, né? De a gente voltar, né? Mas voltar de maneira híbrida, porque esses ambientes virtuais eles beneficiaram muito o processo de aprendizagem. Então, já nessa segunda geração já via-se a importância disso, né? De que a gente pudesse dar suporte a recursos que a gente não conseguia executar. A gente sabe que o tempo de aula, né, ele é relativamente curto para que a gente possa promover todos os detalhes e meandros que envolvem a educação em diversas matérias diferentes. E a ideia aqui é realmente que a gente possa
utilizar como um suporte, algo para fortalecer o processo de educação presencial. E é muito o que a gente está buscando hoje, né? Hoje de uma maneira mais ampla, né? E a gente não precisa necessariamente se restringir a isso, mas a gente tem recursos que vão apoiar o que a gente já desenvolve no presencial. E aí nós vamos para a terceira geração, né? Que teve início recentemente, né? Em 2010, né? Onde a gente já mudou nesse conceito que a gente via de ver o processo de aprendizagem, não mudando só o conteúdo e a forma com que ele é visto, mas até o papel do próprio estudante, né? Então, a ideia é que o estudante ele seja mais, nessa terceira etapa, que ele seja mais participativo na construção do conteúdo, né? E que ele tenha mais acesso aos recursos que estão disponíveis, né? Então, qual o problema das duas gerações anteriores? É porque era um recurso extremamente técnico, né? E aí a gente tem o problema está relacionado a duas coisas. Primeiro, a tecnologia, que já não era tão acessível assim. Em segundo lugar, a mentalidade das pessoas, né? A gente tinha várias gerações que cresceram no analógico e tinham uma dificuldade com esses ambientes virtuais. Porque não adiantaria eu ter um ambiente virtual desenvolvido para quem trabalha com só tecnologia da informação, né? Com quem trabalha com informática. A ideia é que o aprendizado ele chegue e ele possa agregar nas diversas áreas diferentes, seja no ambiente da biologia, da química, da física, seja na educação infantil, no ensino superior, né, até em cursos paralelos. Então, a ideia é que ele começou a ter essa visão mais ampla e buscou, através de recursos tecnológicos, criar dinâmicas mais acessíveis, né? Criar recursos em que os alunos pudessem interagir melhor com o nosso sistema, né? Que ele pudesse chegar no AVA e não precisasse o professor estar guiando ele sempre passo a passo, que as coisas fossem mais intuitivas. Então, o estudante ele tem esse acesso maior nessa terceira geração e é focado muito nisso, né? Nele poder interagir também e criar conteúdo, né? E a gente cortou aí os intermediários, né? Porque antes, para você montar essa estrutura, um professor ele precisaria de muito apoio técnico. Você teria que ter os especialistas, você tinha que ter uma equipe de TI, né, completa para te ensinar a utilizar aqueles recursos, preparar e às vezes fazer algumas ações que o professor sozinho não conseguiria fazer, né? Aí o que essa terceira geração trouxe? Ele trouxe como padrão, né, já implementado funcionalidades que antes, né, eram muito avançadas e de maneira bem mais simples, ok? Então, outra coisa que mudou foi o aumento da preocupação em desenvolver aplicações que sejam simplificadas. Então, a gente tem vários recursos avançados, como, por exemplo, a questão de avaliação. Então, a avaliação é algo que é muito sensível dentro do processo de educação à distância. E você já tinha, antes de 2010, já tinha recursos de avaliações mais avançadas, só que era muito complexo, né? Você tinha que mexer quase direto na programação dos sistemas, né? Eram configurações que você não conseguia desenvolver intuitivamente, mas que nessa terceira geração, com pouco treinamento e um tempo de ambientação, um professor, né, de qualquer área conseguiria sim utilizar e potencializar ao máximo. Outra característica forte é que nós deixamos de nos preocuparmos apenas com a educação, o processo educacional em sala de aula ali, mas a gerar benefícios para a administração do processo de ensino também, né? Então, você tem uma maior integração entre boletins, frequências, matrículas, importação de dados. Então, isso aqui tudo evoluiu, né? Foram grandes marcos dentro do conceito da terceira geração. Só que mesmo chegando aí na terceira geração, a gente não encontra diversas dificuldades, né? Diversos problemas que a gente enfrenta no sistema, né?
Então, eu destaquei alguns aqui que são interessantes a gente ver, né, do que até o conceito do AVA, como a gente vê tradicional e atual, ele ainda, apesar de trazer muito benefício, ainda traz algumas resistências. Então, a primeira coisa é a dificuldade de integração com ferramentas externas, né? Então, assim, é muito comum que você tenha um sistema para cada coisa que você faz dentro de uma instituição de ensino, né? Por exemplo, eu tenho um sistema para biblioteca, um sistema para matrícula, um sistema para gerenciar requisições, né? E a ideia do AVA, ele é muito fechado no conceito educacional, às vezes, né? Dele não ser preparado para interagir com outras ferramentas, né? Dele conseguir importar coisas. E isso é uma realidade que a gente vive até instituições, vamos dizer assim, altamente tecnológicas, né? O próprio Instituto Federal, nós trabalhamos com AVA já tem um bom tempo, né? E plataformas, às vezes, nossas já personalizadas com o Moodle, mas nós ainda temos muitas dificuldades no processo de importação e exportação de conteúdo para outras tecnologias e outras ferramentas. Então, apesar de todas as evoluções, ainda tem algumas dificuldades nesse sentido. E é interessante, quando a gente começa a visualizar as possibilidades que a tecnologia nos traz, a gente praticamente fica barrado por não ter elas, não ter acesso a elas. Por exemplo, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu vejo um recurso que, às vezes, poxa, eu tenho que fazer isso de novo, sendo que já tem um processo desenvolvido para isso, que eu poderia só pegar direto, né? E eu tenho que refazer um conteúdo, isso já me irrita. Eu não, pô, por que eu tenho que fazer isso? Não dá só para ter importado daquele outro lugar? E a gente vê que cada vez mais a gente trabalha num mundo interativo e, né, que a gente consegue trazer informações. Um exemplo claro, não sei se vocês já começaram a fazer a declaração do imposto de renda de vocês. Quem não fez pode já começar a fazer. Uma coisa que eu achei interessante é que tinha uma piada que era recorrente, que era o quê? A Receita Federal, ela sabe quanto você deve, né? Tinha até um memezinho que eles fizeram isso, eu sei quanto você deve, mas eu não vou te dizer quanto é que você me deve. Você que tem que descobrir e me pagar. Se você não me pagar e errar, eu vou te cobrar uma multa por isso, né? E a gente tinha essa piada recorrente aí, e era interessante você pensar, pô, na hora de cobrar, a Receita Federal, ela sabe quanto que eu tenho que pagar. Mas na hora de declarar, eles não têm, eu tenho que estar fornecendo essas informações. E esse ano a gente veio com uma inovação aí nos aplicativos da Receita Federal que você consegue, se você se cadastrar lá na plataforma gov.br, você consegue importar tudo isso de uma vez, né? Sem ter grande dificuldade. Eu mesmo estava lidando com isso esses dias e achei fantástico, de que com um clique eu tive toda a minha declaração de imposto de renda preenchida, com coisas que eu nem me lembrava que eu tinha que declarar, né? E agora eu estou só filtrando ali direitinho para ver se está tudo certinho. E a ideia é exatamente essa, você ter dois sistemas diferentes que possam se comunicar. Isso é uma tendência global, pessoal. É o mundo da tecnologia que está andando nesse sentido. E a gente tem que o modelo tradicional de Java, às vezes, ainda tem muita dificuldade nesse aspecto de não conseguir trazer informações e não saber trabalhar bem informações externas. Isso é um problema da tecnologia, né? A gente sempre tem, a gente brinca que na tecnologia da informação, o computador é um Frankenstein, porque ele é feito de peças formadas por fabricantes diferentes, em locais diferentes e que, por um milagre de Deus, ainda funciona, né? Então, fazer essa comunicação é um grande desafio. Então, os sistemas diferentes que não foram projetados para se comunicar. E é uma preocupação recente nessas novas tecnologias é trabalhar exatamente isso, ok? Outro problema é em relacionado às funcionalidades que precisam ser criadas para funcionarem bem com água. Então, assim, dentro dos recursos que o AVA traz, ele já funciona bem. Mas a gente sabe que é necessário sempre criar novas funcionalidades, né? A gente tem funcionalidades que são específicas para o teu cenário, né? E aí a gente já entra um pouco no terceiro ponto aí, que é
ambientes poucos personalizáveis. Que é exatamente essa questão de eu tentar colocar ali o ambiente mais próximo da minha realidade e criar funções que às vezes, por exemplo, só tem na minha escola. Então, por exemplo, dentro da minha instituição de ensino, né, eu tenho uma particularidade, que é uma forma de trabalho de ensino que só tem aqui por enquanto. Pode até ser que futuramente tem outros, mas que a gente está inovando com isso daqui. Como é que eu lido isso dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem? Como é que eu crio essa funcionalidade, né? Então, assim, isso é um grande desafio para esses ambientes, porque normalmente eles são fechados dentro de quem desenvolve ele. Então, por exemplo, mais uma vez, pessoal, nós estamos no processo de migração, né? Mas hoje as ferramentas do Google, como o Google Sala de Aula, ele interage muito bem com outras ferramentas do Google, né? Mas poxa, eu encontrei um recurso ali que é tão bacana, né, de interação, né, para a sala de aula, que eu consigo montar uns quadros que eu queria utilizar, mas ele não interage bem com o Google, porque às vezes ele não foi desenvolvido pela mesma empresa, entendeu? Então, assim, existem funcionalidades que eu preciso criar e integrar, e que às vezes eu tenho dificuldade na personalização, de trazer aquilo para a minha realidade. E a personalização, ela não está relacionada só à funcionalidade, mas até à forma que as coisas são apresentadas. Vou trazer mais uma vez o exemplo do Google Sala de Aula, que é, vamos dizer assim, um recurso que vai ser mais acessível para vocês, tá bom? Então, no Google Sala de Aula, você pode personalizar algumas coisas, como, por exemplo, colocar um banner, né? Dar um nome para um tópico, arrastar uma coisa para cima ou para baixo. Mas, por exemplo, se eu quiser criar um menu específico ali, né? Criar subdiretórios ou, né, só reposicionar coisas ali na tela, eu não vou conseguir, né? Então, às vezes, ele é um pouco engessado nesse sentido. Eu não conseguir dar, né, a minha cara, né, dar uma cara voltada para a minha instituição, para aquele ambiente que eu estou trabalhando, ok? Outra característica é que às vezes os ambientes são muito densos, né? Eles têm muitas coisas, né? E estão sendo atualizados o tempo todo, e às vezes tem tanta coisa que a gente não sabe utilizar, e que às vezes você coloca, desenvolve, mas aí na hora da prática você acaba não utilizando. Você, poxa, isso aqui é muito bacana, mas na hora de desenvolver o conteúdo você não consegue utilizar porque aquilo te demanda um tempo enorme. O Moodle, né, que é um dos ambientes virtuais de aprendizagem mais utilizados no mundo, né, acredito que hoje é o mais utilizado. Ele tem muitos recursos, só que às vezes é recurso demais, né? É tanto recurso que você não consegue, né, organizar aquilo. É lógico que ele tem alguns sistemas de personalização que você, com equipe técnica, você consegue desenvolver, né, bem aquela estrutura e personalizar. Por exemplo, a gente tem um Moodle do Instituto Federal que é completamente personalizado. Só que aí entra um dos problemas, equipe técnica, a gente tem uma dificuldade muito grande de montar esses ambientes quando a gente tem uma dependência técnica. Graças a Deus, nós, né, no Instituto Federal, nós temos uma equipe técnica que dá um suporte grande nesse sentido. Mas as instituições que não têm essa mesma disponibilidade, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, realmente é uma das dificuldades, porque você vai precisar ou trabalhar com conteúdo que é o que vem por padrão, que é aqueles que já vem aquela coisa densa, cheia e carregada, que você não vai conseguir utilizar todos os recursos, ou você vai tentar personalizar, tirar algumas funcionalidades a mais, pegar só o que está dentro do seu cenário, mas aí você vai precisar de uma equipe extremamente técnica para personalizar aquele conteúdo, ok? Por último, dentro dos problemas que a gente pode citar aí dentro do AVA, a gente tem que o AVA, hoje, nenhum AVA atende plenamente as necessidades de todas as instituições de ensino, né? Isso pode até parecer que é um problema óbvio, né? Pô, quem que vai atender todas as necessidades, né? Mas a gente vê que algumas dessas necessidades, elas são necessidades básicas e urgentes dentro do cenário do processo de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar em como os aulas podem ser trabalhados nesse sentido. Então, a gente falou aqui esses pontos de dificuldade, eu estou citando relacionado ao modelo de Java que a gente trabalha hoje, né, mais tradicional. Só que a gente tem a nova geração,
né? Que são esses novos ambientes que estão surgindo e que estão trazendo coisas bem interessantes para o nosso ambiente, né? Para a nossa forma de aprender, certo? Então, quando a gente está falando desses novos ambientes, pessoal, a gente está falando de uma estrutura pensada, né? De programas pensados estruturalmente diferentes, né? Eles não são feitos necessariamente para atender demandas específicas e criar cenários fechados de sala de aula. Mas a ideia é, como a gente tem a foto, é como se fosse um Lego, né? É você ter, vamos dizer assim, bases, estruturas de funcionalidades, certo? Mas você poder ter uma flexibilidade em cima de padrões e protocolos que são determinados de maneira internacional, né? É você trabalhar com padrões que estão sendo definidos de trabalho que podem ser incorporados e trabalhados por outras tecnologias, certo? Então, nessa nova ideia do AVA, né, nessa nova geração, né, que é a Next Generation Digital Learning Development, que é exatamente você poder criar programas separados e você decidir o que vai entrar e o que não vai entrar dentro do teu aba. Olha que interessante, pessoal. Em vez de eu ter um programa de computador que vai estar ali no ambiente, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e ou usar tudo que tem dentro dele, ou tentar tirar o que tem dentro dele, para deixar ele mais enxuto. Eu simplesmente vou começar a trazer aquelas coisas que eu acho interessante. Então, é como se você tivesse, no exemplo do Lego, você pega aquela placa grande de Lego, onde você tem um monte de furinhos, e aí você tem a possibilidade de montar a sua própria estrutura ali mais dinâmica, mais interativa, né? E mais específica para o teu cenário, né? Essa questão de ser mais específico para o cenário é o que faz toda a diferença nessa nova geração, porque você pode trazer as coisas que funcionam para a tua faixa etária de trabalho, para a tua forma de educar, para o ambiente em que os teus alunos estão inseridos. Então, ele traz para a realidade, né? Então, ele não traz só para o campo da ideia e da exploração, e você não vai precisar instigar tanto os alunos a tentarem utilizar, porque você vai trazer aquilo que já estiver dando certo, né? Então, por exemplo, a universidade lá do Pará desenvolveu, na Universidade Federal lá do Pará, desenvolveu um recurso novo em cima desse modelo, que é uma forma de ensino que eu achei fantástica. Então, a minha plataforma ela já está desenvolvida para suportar isso, então eu só trago ela. E vou pegando as diferentes tecnologias e moldando a minha própria forma de ensino. Porque alguma coisa que for utilizada no meu ambiente não necessariamente funciona para outro, assim como ele pode funcionar para algum específico, ok? Então, dentro dessa nova geração, a gente tem alguns pilares, né? Algumas bases que vai diferenciar, assim, o que é diferente do que a gente já conhece do ambiente virtual de aprendizagem, né? A gente já tem ele. Então, como é que eu digo se o meu ambiente virtual de aprendizagem ele faz parte dessa nova geração ou não, né? É eu avaliando os 5 pilares básicos, né? Que é interoperabilidade, né? E integração, né? Que é exatamente a capacidade dela interagir, da minha tecnologia, interagir com outras tecnologias. Como é que eu identifico isso? Eu vou ver se ela está trabalhando em cima de padrões, né? Como é que ela foi desenvolvida? Não, ela foi desenvolvida por um programa de um software privado, fechado ali, e que segue o seu próprio padrão, sua própria dinâmica. Então, eu já sei que ele não trabalha nesse sentido. Por exemplo, o próprio Google Classroom, atualmente, ele não pode ser enquadrado nesse modelo, né? Porque apesar dele ter interoperabilidade em alguns sentidos, né? Principalmente em relação a tecnologias dentro do próprio Google, ele não foi projetado para trabalhar dessa forma, para ele conseguir integrar as tecnologias. Está vendo a diferença? Uma coisa é você ter um ambiente que consegue integrar outros ambientes.
Outra coisa é você ter uma ferramenta que foi desenvolvida para integrar os ambientes, né? Mais uma vez, aquela ideia do Lego, né, pessoal? Você consegue encaixar. Uma coisa é você ter as peças que foram feitas para serem encaixadas, outra coisa é você conseguir encaixar as peças, né? Personalização. Personalização é algo que a gente pontuou bastante aqui, mas é interessante reforçar que quando a gente fala de personalização dentro dessa nova geração, ela não é uma personalização técnica, ela é uma personalização promovida pelos usuários da ferramenta, tanto o usuário como de estudante, como o usuário como papel de educador, né? Seja ele o educador relacionado diretamente ao processo de educação formal, ou um administrador que também está promovendo a educação através da gerência do processo educacional. Então, imagine como é que seria uma aula nesse sentido, né? Por exemplo, uma tela em que o aluno possa definir quais são os assuntos que vão aparecer na tela principal para ele, como é que ele vai ordenar a dinâmica de interação dele. Então, ele consegue personalizar, lógico, com limites, né? A gente não vai deixar o aluno solto para fazer o que ele quiser e gerenciar o conteúdo que ele está acessando, né? Mas a ideia é deixar com que ele deixe o conteúdo da forma que seja mais prático para ele, né? Cada um tem uma forma de organizar. Eu aposto que hoje a gente tirasse um print screen, né? Tirasse uma foto da tela do computador de cada um, né, que está assistindo essa aula hoje, a gente veria que tem uma organização diferente do conteúdo, né? E às vezes é a organização que funciona melhor para você. A ideia é trazer exatamente essa experiência para o aluno, por dois motivos. Primeiro, porque ele vai se organizar da maneira que for mais eficiente. Tomara que seja, né? É lógico que pode ter um aluno ou outro que não vai usar a ferramenta direito e não vai ficar mais produtivo. Mas aí a gente entra no segundo ponto da importância da personalização. Quando você tem a capacidade de personalizar, você se sente parte daquilo, né? E a ideia é exatamente isso. Nesse modelo de ambientes virtuais, a gente faz com que o aluno se sinta parte, né, do processo. Então, ele vai ter mais vontade de permanecer, ele vai ter mais vontade de interagir, porque ele sente que está fazendo algo, né? Seja por ele mesmo, seja por outros, né? Então, essa questão da personalização pelo lado do estudante. E do professor também, né? Por exemplo, às vezes tem recursos que a instituição coloca ali à minha disposição, mas que eu não acho interessante aplicar na minha aula e é opcional. Então, eu posso regular uma dinâmica específica para a minha aula. É lógico, quando a gente trabalha no processo de educação, o máximo que a gente tiver de padrões reconhecíveis é melhor, né? Por exemplo, se o professor de matemática ele criou uma forma de distribuir o seu conteúdo igual ao do professor de química, então os alunos vão ter mais facilidade. Então as atividades ficam aqui, o conteúdo fica ali, né? Então é bom ter uma padronização até certo nível, né? De a gente ter cenários reconhecíveis, né, pelos alunos. Mas é importante que nós tenhamos a liberdade de configurar o conteúdo da maneira que vai ficar mais eficiente para o meu processo de ensino, ok? Beleza, então a personalização ela é nata, né? Ela é nativa, ou seja, sou eu como professor que vou ter a capacidade de personalizar essas coisas. Eu não vou precisar chamar um técnico de TI, né, ou alguém da administração, eu preciso que coloque isso aqui. Não, eu vou ter habilidade, e a habilidade ela tem que ser simples. Não adianta assim, não, se eu fizer um curso de, sei lá, 80 horas, né, relacionado a esse ambiente, eu vou conseguir fazer essa funcionalidade. Não, o objetivo é que elas sejam recursos de uso simples, né, que eles sejam intuitivos. Então, é uma característica dessas novas gerações de Java é ter recursos que os professores possam utilizar, né, personalizar e que tenham uma baixa taxa de uma curva de aprendizado menor, né? Então, não vai ter aquela dificuldade grande para aprender, ok? Outra coisa, ferramentas de análise
orientação e avaliação da aprendizagem, ok? Então, antes a gente tinha muito os AVAs preocupados com o levantamento da avaliação em si, né? Você postar exercício, você postar uma prova, você gerenciar o tempo da prova, disponibilidade, tudo isso pelos modelos tradicionais de AVA já existem, né? Mas a gente não tinha ferramentas para analisar isso, né? O que seria uma ferramenta para analisar? É você ter recursos que vão fazer predições, vão fazer analisar cenários e trazer feedbacks para você. Se vocês lembrarem, lá do comecinho das nossas aulas, a gente mostrou aquela pirâmide do conhecimento, né? Que você tinha o dado, a informação e o conhecimento, né? O conhecimento como sendo o topo da pirâmide. Então, a ideia aqui é exatamente que a gente alcance o topo da pirâmide, né? Que é o conhecimento, com, né, a exploração das bases, né? Então, é que existe o processamento da informação ali na base, né? Então, não é só o meu sistema gerar um arquivo, um Excel gigante para me dar uma olhada. Não, é ele conseguir, de maneira inteligente, né, dar ferramentas que eu possa processar isso. Por exemplo, eu posso chegar num sistema de aprendizagem e ver assim, ó, ele identificar quais os estudantes que estão com mais dificuldades. Aí ele, por algum score que ele definiu ali, trazer uma lista de estudantes e cada um deles apontar quais são as principais características que levaram o sistema a, a dizer que esses alunos estão com dificuldade, né? Então, isso é um exemplo, né, bem raso de ferramenta, mas a ideia é exatamente que ele tenha nativamente ferramentas que vão propiciar isso. E principalmente ele forneça os recursos para que eu possa desenvolver uma ferramenta nesse sentido. Lembra daquela ideia do Lego? Então, é eu pegar e eu ter a liberdade. Poxa, tem esse recurso aqui que já estão funcionando e eu quero desenvolver uma nova funcionalidade. Eu quero poder analisar os meus alunos segundo um critério específico da pedagogia moderna, né? Que vai levar em consideração X fatores. E aí eu vou pegar e tentar levantar esses X fatores pelo sistema. E com isso eu vou poder fazer um direcionamento de como é que está o meu processo de aprendizagem. Isso é legal porque serve também, não, esse processo, falando assim, parece que ela está avaliando só o aluno, né? Mas ela avalia o professor também, né? Avaliar, poxa, será que os materiais que o professor está postando são eficientes? Será que a abordagem que está fazendo é eficiente? E ele dá dicas para o próprio professor poder entender melhor como é que ele está trabalhando aquele processo de ensino, né? E se ele pode aprimorar aquilo de alguma forma, ok? Outro pilar é a chamada colaboração, ok? O que seria colaboração, pessoal? Como o nome já diz, seria você criar mecanismos para que as pessoas colaborem no processo de desenvolvimento, né? Você já desenvolver ferramentas pensadas na colaboração e integração entre todos os participantes do processo educacional. Alunos, administradores, professores, né? Que eles todos façam parte da construção do ambiente, né? Não é só da construção do conteúdo, mas do ambiente em si, que eles contribuam diretamente para a criação de algumas estruturas, né? Por último, a gente tem acessibilidade e design universal, né? E aí a gente volta àquela questão dos padrões, né? A gente ter acessibilidade, pessoal, é a preocupação com os diferentes tipos de pessoas e os seus problemas para acessar aquele determinado conteúdo. Então, às vezes, você pode ter um deficiente visual, um deficiente físico, alguma pessoa com problema cognitivo, dislexia, enfim, qualquer dificuldade que a pessoa possa ter e que a impeça de usufruir ao máximo o conteúdo que está sendo disponibilizado. Então, a minha plataforma ela tem que ser pensada de maneira a que essas pessoas elas possam, independente do problema enfrentado para acessar o conteúdo, ela consiga ainda assim
acessar. E a questão do design universal que eu falei, né, que é sempre buscar padrões, né? A gente tem muita flexibilidade, mas flexibilidade dentro dos padrões. E esses padrões, pessoal, são padrões que normalmente são determinados por órgãos internacionais, né? Então, o padrão está dentro da estrutura em que o conteúdo é montado e não na exibição, necessariamente, ok? Então, é você criar aquela coisa intuitiva. Lembra do exemplo que eu falei do Google, né? Que se você usa... a gente já estudou algumas ferramentas aqui do Google, né? Como, por exemplo, o Google Documentos e o Google Planilhas, e você vai ver que tem muita coisa ali que você vai conseguir. Ah, eu fiz em um, eu consigo fazer em outro. Apesar do layout dele ser completamente diferente, ok? É exatamente essa ideia. É que você tenha designs que vão trazer um conceito universal, que você consiga explorar ele, e desenvolvido em cima de padrões que já foram bem estabelecidos. Ok? Maravilha. Então, pessoal, aqui a gente falou sobre as plataformas AVAs e... só voltar aqui um pouco, porque eu esqueci de comentar uma coisa. Pessoal, eu estou falando dessas novas tecnologias e é importante que vocês já tenham os olhares atentos a elas, né? A essa nova forma de AVA que está surgindo, que já está sendo trabalhado. E algumas coisas que a gente tem que identificar dentro dela são as tecnologias, né? Quais são as tecnologias que normalmente a gente vai encontrar dentro desses ambientes que são diferenciados, né? Que normalmente a gente não encontra nos modelos tradicionais. Eu vou citar algumas aqui que talvez não soem tão intuitivas para vocês, mas que vale a pena vocês explorarem porque está cada vez mais presente no processo educacional, né? Uma delas são os data warehouse, né? Que são bases de dados, né? Ou o data mine, que é a mineração de dados, né? Ou o learning analysis, né? Que é a análise dos dados. Quando eu estou falando de sistema, pessoal, são recursos tecnológicos utilizados para promover 5 pilares. É lógico que vocês não precisam entender de tudo isso, né? Mas é vocês saberem que essas tecnologias, elas são bases para que a gente possa, né, alcançar esses 5 pilares. Um outro exemplo, que esse aqui é mais fácil de vocês vincularem, porque está relacionado à nossa dinâmica do dia a dia, são as redes sociais, né? São as redes de comunicação, às vezes de trabalho. E eu não estou falando necessariamente de rede social, Facebook, Instagram. Pode ter uma integração nesse sentido, mas é você trazer o conceito de rede social para dentro do ambiente virtual de aprendizado, né? Que é você criar essa comunicação que não seja centralizada e controlada, né? Qual é a ideia da rede? A rede tem vários pontos e elas se comunicam de forma interdependente, né? Então, é você ter essa dinâmica dentro do teu ambiente. Então, todas as tecnologias, elas às vezes estão presentes ali e a gente não faz ideia, né, que eles estão trabalhando, mas que eles são fundamentais que a gente entenda que exista para promover esses 5 pilares, ok? Aí, dando continuidade, pessoal, a gente já falou aqui muito sobre os AVAs, as tendências do futuro, como eram no passado, mas eu vou citar aqui os principais AVAs, né, que a gente tem hoje, para que vocês possam, posteriormente, dar uma analisada, né, e fazer uma projeção, né, do que seria interessante trazer para o teu cenário, né, se vocês acham que alguma dessas ferramentas, se vocês já utilizam, né, e tem alguma noção, né, do que vocês acham dessas ferramentas, e aí eu já reforço mais uma vez para vocês postarem lá no chat, né, a experiência de vocês com os ambientes virtuais de aprendizado e, né, dúvidas que vocês possam ter, que daqui a pouco a gente vai encerrar e eu vou abrir espaço para a gente debater isso um pouco, tá bom? Então, vou citar aqui alguns dos principais tipos, tá? Então, a gente tem o famoso Moodle, como eu falei, uma das ferramentas mais poderosas e mais utilizadas quando se fala de ambientes virtuais de aprendizagem, ok? O Moodle ele apresenta uma grande vantagem em relação à questão da personalização do conteúdo,
não dentro dos modelos modernos, né? Ele ainda trabalha em um modelo em que você precisa de uma capacidade técnica maior para moldar ele, mas que depois de você conseguir montar uma estrutura, né, de você já desenvolver e implementar esse sistema funcional, você vai ter muita facilidade no uso dele. Uma das grandes vantagens dele também é o grande conteúdo, né, que você encontra acerca dele. Hoje, se você for procurar um tutorial de como fazer alguma coisa no Moodle na internet, vai vir um monte de recursos diferentes, coisas que às vezes você nem sabia que existia. Né? Eu gosto de vez em quando procurar esses consultas para ver se eu descubro algo novo, né? A gente tem o Blackbird, né? Ah, uma coisa que eu não falei aqui sobre o Moodle é que uma das grandes vantagens dele é que ele é completamente gratuito, né? É uma ferramenta grátis e por ser uma ferramenta de código aberto, né? Então, assim, a comunidade que mantém essa ferramenta viva, né? Que alimenta essa ferramenta, ela vai evoluindo muito. Então, é muito difícil cair em desuso, né? A não ser que surja realmente algo bem disruptivo aí em relação a ele, mas em termos geral ele vai se manter, né? Porque a comunidade dele é forte, porque o código é aberto e permite uma evolução contínua desse conteúdo. A gente tem a Blackbird ele tem uma versão gratuita, né? Mas ele também é pago. Ele também é um dos recursos que tem crescido muito, é um dos que está sendo muito utilizado pela sua versatilidade e uma coisa que o Moodle não tem, que é um grande suporte. Então, assim, ele tem a desvantagem que você vai, às vezes, pagar para utilizar alguns recursos dele, mas a partir do momento que você paga por o recurso, você tem uma vantagem que é o suporte. Você vai ter muito atendimento em relação ao uso dessas ferramentas, ok? Nós temos o EAD Box, né? Pessoal, eu aconselho que depois vocês deem uma olhada. Esse ambiente virtual, ele é bem interessante, ele é bem mais simples também. Esse aqui eu indico caso você trabalhe numa instituição de ensino que não tem uma ferramenta definida, né? Por exemplo, no Instituto Cidadão nós trabalhamos com Moodle e também a gente trabalha com Classroom, né? Mais o Moodle, né? Lá no Instituto de Paraíso, a gente usa mais o Moodle. Mas a gente tem, de uma forma ou de outra, a gente tem a instituição mantendo uma ferramenta de educação à distância, certo? Então, a gente tem todo um suporte em relação a isso. Então, para isso, o Moodle é excelente. Agora, se a sua instituição não trabalha com isso, mas, poxa, eu queria muito usar esse recurso, né? O EAD Box é uma que eu indico. Por quê? Porque ela não tem... Ela tem bem menos recursos, né, do que essas outras duas ferramentas que eu citei, né? Ela é bem mais limitada em relação à dinâmica, configuração que você pode fazer, mas ela também é bem mais simples, né? Talvez por ter menos recursos, o nome já fala, né? Box, né? Ela está fechada ali, ela permite que você crie um conteúdo ali independente e possa manter ele. Então, ele tem a versão, ele é gratuito, né? Você consegue desenvolver uma coisa ali sem ter que pagar nada e consegue desenvolver cursos mais focados e fechados sem pertencer a um ambiente maior, ok? Nós temos a plataforma do Google Suite. Essa daqui eu gosto muito, ela é fantástica porque ela não trabalha só o AVA, né? Ela tem o AVA dentro dela, né? O AVA é um dos recursos, né? Que é o Google Classroom, o Google Sala de Aula, mas o Google G Suite, né? For Education, ele é uma plataforma completa que vai vir com computação nas nuvens, ferramentas para você desenvolver planilha, todos aqueles recursos que a gente já estudou, calendários para você se organizar, e-mail. Então ele é uma ferramenta bem completa e os recursos dele são bem interativos entre si. Então, assim, ele tem a versão paga, você pode usar uma quantidade de recursos para execução assim, de uma disciplina dentro de sala de aula, a versão gratuita é mais do que o suficiente. Agora, se você quer, né, ser utilizado como recurso base de uma instituição de ensino, eu aconselho a versão paga dela, que aí você vai se beneficiar bem mais, ok?
E aqui a gente tem algumas outras, não tão focadas no ensino como a gente aborda aqui, mas focado em cursos e pequenas, né, em cursos mais curtos e de, vamos dizer assim, atuação mais independente, né? Dentro dessas outras plataformas de ambiente virtual, você tem todo o suporte à tutoria, a você poder fazer uma organização maior dos alunos, uma liberdade de configuração. E tanto o Samba Tech como um outro que eu vou citar aqui, elas são mais focados para cursos direcionados. Então, eu não sou um professor que está acompanhando em ambiente híbrido, mas eu quero deixar um curso ali para que os meus alunos possam, né, fazer esse curso e se capacitar nesse determinado assunto, para mim ou receber com isso, ou cobrar por fora por isso, ou simplesmente para mim deixar, né, como um reforço. Um exemplo que eu faço nisso é, desde algumas disciplinas que eu ministro, eu preciso que os alunos tenham algum conhecimento prévio sobre um assunto ou outro, né? E às vezes não dá tempo de abordar esse assunto na disciplina. Então, um ambiente desse, para mim criar esse assunto separadamente, para que ele possa aprender e não ser prejudicado, e eu não preciso fazer um acompanhamento próximo, esse Sambatec, né, e o Udemy são fantásticos nesse sentido. O Udemy, né, é uma plataforma de curso assim, gigantesca, né, onde você pode oferecer, você pode receber pelo curso que você oferta lá, né? Então ele tem todo um suporte para você criar esses cursos. Então, dentro dessa plataforma, é muito interessante para você criar esses cursos separados que vão ser complementares de alguma coisa ou que são pré-requisitos para alguma ação, ok? Mas assim, essas duas últimas plataformas, pessoal, são ambientes de história de aprendizagem, mas eles não são, eu não indico eles como base, por exemplo, para você ministrar uma aula em sala de aula para acompanhar ensino híbrido. Eu estou acompanhando meus alunos em sala de aula e eu quero complementar o material, né? Eu quero fazer na verdade, não complementar, eu quero fazer um acompanhamento virtual, né? Porque ele vai permitir menos interações diretas aí com o aluno. Mas ele para conteúdo fechado, que vai ser ministrado, que eu quero independência do aluno. Eu quero que o aluno acesse, veja esse conteúdo e aprenda com ele, sem que eu precise interagir muito, né? Então, faz sentido a aplicação. Então, como é que a gente faz para selecionar, né? Qual que eu sei qual é o ambiente, qual é o AVA, né? Ou o LMS que eu devo utilizar, né? Primeiro eu tenho que saber o que eu quero utilizar, né? Eu tenho que conhecer bem o perfil dos meus alunos, eu tenho que levar em consideração a capacidade técnica de quem vai utilizar, seja os alunos, os professores, os tutores, né? Quem está envolvido no processo. Eu tenho que saber qual é a equipe que vai estar interagindo e vai usar esse recurso, né? Eu tenho que entender as funcionalidades, né, do ABA que eu vou utilizar e como eles se encaixam no projeto educacional que eu pretendo desenvolver e principalmente levar em consideração também, né, o suporte da equipe, né, que mantém isso, né? Se eu tenho uma equipe técnica, se eu tenho a manutenção de uma empresa privada que vai fornecer isso, ou se eu não tenho suporte nenhum, né? Então, todos esses critérios são fundamentais para você poder selecionar qual é o ABA que você deve trabalhar. Maravilha? Pessoal, então aqui eu acho que a gente encerra esse passeio aí pelos diferentes tipos de ambientes que a gente pode trabalhar. E eu queria abrir agora para que vocês pudessem tirar dúvidas, fazer contribuições, né? Ou qualquer coisa que vocês achem relevante em relação ao que a gente viu hoje, tá bom? Então, tá, a gente tem aqui a Maria Aparecida, fiz uma pós-graduação em AD e era desenvolvido os trabalhos no AVA, né? Beleza, então você já tem uma experiência né, do papel como aluno, né? Então, é interessante essa ideia de como, antes da gente ser professor nos ambientes virtuais, eu aconselho que vocês passem por essa experiência que a Maria Aparecida passou, né? Para que vocês consigam enxergar o papel do aluno e consigam pensar em moldar o ambiente virtual de vocês em cima das demandas dos alunos de vocês. Mais alguma coisa? Ah, tá. Maria ainda
Nós trabalhamos com o sistema CAP, né? Nele encontramos essa dificuldade. Temos todas as informações, mas se precisamos dessa informação em outro lugar, temos que digitar ou fazer outra vez. Realmente, esse é um dos grandes desafios, né? A gente criar canais de importação e exportação do conteúdo produzido, não só dentro do AVA, como para ser consumido pelo AVA, né? Então, é uma dificuldade que é contínua aí nos nossos ambientes. Mais alguma dúvida? Eu fiz um curso pelo AvaMec, não conheço, de educação infantil, gostei muito, muito simples e fácil de navegar. Não, obrigado aí, Cássia Aparecido, né? Então, Cássia, eu não conheço essa plataforma, AvaMec, né? Vou até pesquisar, colocar aqui como um item para me pesquisar posteriormente. Mas que bom que você encontrou uma ferramenta como essa. E assim, pelo nome, né, provavelmente é mantido aí pelo governo, e a gente vê que está crescendo muito essas plataformas de educação e de cursos que são oferecidos, e é interessante até para a nossa capacitação, né, para que a gente esteja sempre nos aprimorando em relação ao conteúdo, né. Fora essa plataforma AvaMec, né, eu aconselho que vocês deem uma olhada aí pela indicação da nossa colega, tem algumas plataformas que trabalham exatamente nesse sentido, né? A gente tem uma plataforma que eu gosto muito de usar, de vez em quando eu olho se tem um curso novo nele, que é escolavirtual.gov.br. Eu vou mandar o link para vocês. Eles são ambientes virtuais focados nessa educação independente, sabe? De você não estar interagindo. O professor ele cria um conteúdo e o aluno vai lá e consome ele, né? E interage com ele de uma maneira bem mais limitada. Então, esses cursos são muito interessantes, né? E para quem busca capacitação, eles de vez em quando oferecem uma coisa ou outra aí que vale a pena dar uma olhada, né? Principalmente para quem busca certificação. Beleza? Mais alguma? Não? Ok, pessoal. Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo acompanhamento até aqui. Tá? Foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Agora nós temos 52 pessoas ainda acompanhando. Eu sei que é uma maratona, né? Na próxima aula nós vamos tentar vamos sair um pouco dessa parte teórica, né, do AVA e vamos trazer alguns conceitos mais práticos, mas eu acho que é interessante a gente abordar esse tema, né, dessa maneira, antes da gente aprofundar mais, né, para que vocês possam ter uma visão, desde aqueles que não acompanharam o curso desde o começo, até aqueles que não têm uma experiência mais vamos dizer assim, próxima com a AVA, ok? Vou deixar aí como desafio para vocês tentarem mexer no Google Classroom, tá, pessoal? Quem não criou ainda, né, tem um tutorial lá na apostila. Eu vi que alguém tinha postado onde conseguir a apostila. Pessoal, no AVA, a apostila física, eu acho que está sendo disponibilizada para quem vai nos ambientes físicos. Aí depois eu vou ver, a gente vê com o professor Ivo, né, se não foi passado para todos, não sei como é que se deu para desenvolver para todo mundo, mas a apostila virtual, né, o PDF da apostila já está disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no nosso Google Sala de Aula. É só acessar lá, tem um ponto lá onde você pode baixar e acompanhar. Então, é só acompanhar o equivalente a essa aula de hoje, tá bom? E lá tem um tutorial direitinho, passo a passo, como é que você faz para criar sua conta, como é que você se autentica, como é que você cria algumas coisas. E eu quero muito que vocês tentem criar um ambiente de sala de aula e postar uma atividade para que a gente possa debater isso mais profundamente na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos, uma boa noite e até a nossa próxima aula.